Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai procurar entender a navegação do ser por desparticularidade de relacionamentos, né? Bom, e esse relacionamento ele é um relacionamento que desintui o ser humano a se doar por sedação organológica de imposição a, a dirigir ao organismo uma substância sob extração do decaimento da atividade dessa substância na água a partir do relacionamento dessa substância em associação do que a gente chama de sistema respiratório. Esse sistema respiratório ele tem a cognição nervosa de sensos de transdução de sinal que dizem das regiões cerebelares que dispõem das fibras de cadência nervosa, dos impulsos neuronais, os levantamentos de feedback para esse sistema funcionar intransitivamente, ou seja, ele ter uma dinâmica sobre as razões celulares ininterrupta, né? Então a gente tem uma corrente que desimpõe feedback de ininterrupção sobre esse sistema. Na verdade, todas as células elas não podem de forma alguma serem interrompidas. A interrupção de uma célula leva ela a dois processos: ou a apoptose, que é a morte programada, ou a necrose, que é a morte celular, né? É você não ter estado fluido de desimpulsos celulares, né? Dessa desassociação do núcleo com o citoplasma, as organelas, que desfaz uma célula adaptada, né? ou previne uma célula na busca por adaptação e equilíbrio organológico. Bom, mas voltando para essa observação de extração de substâncias a partir da água, sobre o verbo fumar, tragar, muitas pessoas se enriqueceram na vida dessas relações e dizem organizar-se a partir desse enriquecimento de tal modo que se vê personagem ou se vê atualizado pelo rendimento associativo dessas substâncias. Ou seja, existe um ser novo nesse ser que precisa dessa substância para sobreviver. Existe uma certa dependência de reformação por extração de substâncias a partir desse eixo cognitivo. Uma vez instalada essa cognição nervosa, existe a desinervação que desinforma o organismo dependência e que, se por algum acaso não tiver atividade dessa substância no organismo, o organismo vai se contrair buscando como se fossem raízes nervosas coçando um solo atrás de sobreviver essa armação que desarmou tanto essa atividade nervosa. Então as células neuronais vão coçar
se elas se atritarem, se contraírem em busca dos resíduos dessa substância, até que não haja mais substância. E aí essas células elas vão falecer organélulas que se levantaram em função dessa desorganização extrativa, né? Bom, e todo esse campo de células, são milhares de células se adaptando para a extração dessas substâncias. E não pense você que é do dia para a noite que essas células se dirigem dos núcleos sensitivos às adaptações de organelas em geração, em estados de desenvolvimento, para se associarem de forma a personalizar o seu organismo para dirigir sobre estado de efluir para dentro desse organismo essa substância, para dentro desse eixo de organização essa substância. Leva bastante tempo para que as células reajam de forma a tornar tudo isso um balança saudável, ou seja, um estado de equilíbrio. E até que isso demore, você sente uma certa estado de usuário, um estado drogado, um estado de efluência. E aí é isso que te pega, né? É essa substância sobre o processo de adaptação que deixa você o chapado. Mas aí o problema está quando a instalação acontece. Aí não adianta você utilizar a substância que não vai mudar nada. Você não vai conseguir entrar no estado de efluência, no estado de instalação, no estado de chapado, né? E o que você vai fazer? Você vai consumir mais, ou você vai buscar substâncias mais pesadas para fazer você instalar uma nova versão de efluência dentro dessa potência de modificar o seu organismo, e você estar sobre um tempo de decaimento do organismo, sentindo essa instalação, uma morte por dentro, uma adaptação por dentro, um estado de comando do organismo sobre a elucidação exterior que diz a certas coisas, substâncias perigosas, ilegais, e você vai de contra-resolução porque você aparentemente é corajoso para estar dentro dessas personalizações e aparecer sobre as sombras da aparência de um usuário, não é mesmo? E colecionar esses conhecimentos de usuários sobre os logarítmicos de acesso a essas substâncias por decomposição de água sobre a extração, né? Bom, hoje a gente vai falar dessa ferramenta que muitas pessoas já usam ao longo dos anos. E existem efeitos terapêuticos, existem efeitos médicos e medicamentosos, só que existem efeitos de dependências e abusos sobre a utilização dessas substâncias. Porque elas são passaportes para um ser se edificar sobre esse consumo como um agente de que entra numa academia e quer ficar forte, né? Quer ganhar músculos
Só que às vezes, sem educação, essa pessoa ela não chega a um lugar bom para ela mesma e acaba precisando de médicos ou de socorro ou de psiquiatra ou de psicólogos ou de terapeutas ou de é, centros de reabilitação, centros psiquiátricos, né? Mas esse ser ele não nasceu com um problema. Ele causou um problema nele por baixa de educação de resolução de consumo das substâncias, de estratégias. E uma falha nisso é a sociedade não entender que ela estimula isso. Ela não facilita a educação de consumo de substâncias, por mais que elas carregam a ilegalidade no rótulo. Isso já é uma dificultância, porque, querendo ou não, isso é uma certa estimulação para alguns tipos de pessoas que já estão nessa roda, né? Ahn, Bom, todo consumo ele deve ser educado a efeito acadêmico, a efeito de é, a efeito de cuidados, né? Quando uma coisa é levada ao descuidado, isso é estrupo de usuários, de agentes que buscam substâncias para se passarem a vida, né? Sobre consumo, né? É um passatempo, é uma é um é um hobby, né? Da mesma forma que se a pessoa começa a tocar um instrumento e se ela não dosar, se ela não tiver educação no instrumento, ela não vai chegar em lugar nenhum, vai perder o seu tempo e a maleabilidade de conseguir crescer sob a educação instrumentista e se tornar um músico cada vez mais é, controlado, né? Dentro dessa influência no sistema muscular e na área cerebelar e tudo aquelas coisas. Mesma coisa acontece com usuários desses narguilés, né? Então a nossa sociedade ela é muito descuidada, ela tem poucas profissionais qualificados para organizar essa, essa, esse posicionamento dos seres e essa transversão de significância mais depleda do que coopera com o ser. É mais uma forma de estrupar o ser para arrecadar dados de resolução de intemperamentos dos seres, de mentiras dos seres, de fabricações de mentiras ou estados de mentiras dos seres, para desclassificar a reviravolta da vergonha de um ser admitir o quão mal educado ele foi consigo mesmo. E aí levarem esses seres a uma certa dependência de atriz e ator nas vagas lógicas de deles se apresentarem para os agentes que lhe fazem ter vergonha sobre esses rendimentos de despartição utilitária de usuários, porque de certa forma esses seres eles se perderam nas vergonhas das navegações de si mesmo em função da utilização e personalização de si para com a coragem que desempregou sobre essas vendas
de consumos de ilegalidades. Então, nós estamos cheios de criminosos entre nós que se dizem doutores, doutores da segurança, da resolução social, doutores da imposição farmacológica, doutores do conhecimento da transmissibilidade dos veículos fisiológicos que informam as células. A gente está cheio de malandro, de estrupador de consciência, de profissionais que não têm qualificação para domar esses consumidores, porque são os consumidores que se desrevelam consumidores sobre os ataques que desexpõem a eles sem lugar no mundo, ou que o lugar deles é debaixo da terra, junto com todos os outros consumidores, no sentido das ciências biológicas, né? A gente tem os consumidores, os decompositores, na verdade. Esses são os decompositores, né? E aí, bom, só que dentro dessa questão, né, como a gente falou que a gente tem os pontos médicos, os pontos de coisas que são elevadas a consumos positivos, né, sobre o narguilé, vamos tentar desenvolver um certo saber a respeito dessa considerada droga, que é esse instrumento, né, o cachimbos de água ou narguilés. Os cachimbos de água árabes, mais conhecidos como narguilés, são usados para fumar, sendo que a fumaça passa primeiro pela água, mas seus efeitos são devastadores. Então, vamos falar sobre os cachimbos de água ou narguilés. Deixa eu ver, narguilés. Então a gente tem uma certa atividade no ar que decompõe-se na água, né, sobre o efeito da fumaça e é administrada no organismo. Vamos falar dessa questão, né? Então a imagem que a gente tem é a imagem da combustão química, né? Onde a gente tem a explosão, né? A fissão das moléculas por estados ativos muito grandes, né? Então, se a divisão ela consegue espaço, se eu dividir uma molécula em um espaço e essa barra de divisão tiver potência de fogo sobre esse espaço que a gente tem água, né? Essa fissão, né? Essa molécula dividida, ela vai fazer isso aqui, ó, ela vai explodir, ó. O fogo ela vai elevar essa molécula ao limite molecular. O limite molecular, ele é
o núcleo sensitivo da célula. E aqui, ó, sobre esse núcleo sensitivo, a célula ela se divide sobre fissão. E a fissão é isso mesmo que vocês sabem, né? A fissão é como se ocasionasse o rompimento por reação do núcleo. E esse rompimento ele faz aquilo que a gente chama de mudança de estado, né? Fissão, rompimento, mudança de estado. Então, estado de ligações. E aí as ligações que foram elevadas a mudanças de estado são presas pelo espaço com a água, né? E aí nessa prisão de espaço com a água, ela é hidratada e decomposta, né, pelo gás, onde é elevado ao organismo por resolução de informação mesmo, né? O usuário ele vê lucro, ele vê enriquecimento, o usuário vê enriquecimento por trago. Então, cada trago que o usuário faz, ele vê um enriquecimento do organismo, né? E aí você tem um gás que desevaporou e fixou-se na água. E a água está gasificada e sofrendo a pressão de manter o gás sobre essa potência molecular, né? Que se dispersaria, mas ele fica sobre contenção desse espaço com água, né? Então, o que a gente tem? A gente tem o extrato da substância a um limite potencial de colisão com a água. E aí as moléculazinhas desse extrato de uma molécula que foi elevado à chama, onde ela deslimitou por fissão de chama, né? Ou seja, você tem, por exemplo, uma folha, né? Um papel, uma folha. E aí essa folha, ao ser queimada, né? Ela vai ao limite e o limite leva ela à fissão de gás, né? Ela se desgasta ao limite. E aí ela muda de estado, essa mudança de estado sobre o aprisionamento desse pote potencializa ela a efeito de desconter ela sobre a água. E essa água sobre essa fumaça potencializa a colisão entre as moléculas, porque existe a atração e a repulsão. Ou seja, a água ela consegue fazer o movimento e o sequestro da parte ativa das moléculas ativas desse extrato, né? Então você tem lá o fenômeno da mudança de estado, do gás para o líquido e do líquido para o gás. E aí o usuário ele vai lá e ele vê o enriquecimento por associação do organismo a esse extrato, a essa extração de substância. E aí o que acontece? O organismo dele
ao extrair essa substância, vai elevar proporção de substância para o sistema respiratório e para o sistema digestivo. Agora você vai falar, por que sistema digestivo? Uai, porque por mais que seja inalação de gás, e a gente tem o sistema nervoso também. Na verdade, todos os sistemas eles estão cooperando em conjunto com essa associação do usuário de narguilé. Porém, existem sistemas que estão mais ativos do que outros. E é como dirigir um carro, né? Você tem o acelerador, você tem o freio e você tem a embreagem. Então, embreagem, freio e acelerador. E aí, sobre esse sistema de se enriquecer a partir desse consumo dessa substância, faz com que você digire esse consumo sobre a instalação que ele vai desenvolvendo no seu organismo a partir da deploração dos sistemas até que você chegue em um equilíbrio. Então, isso na verdade é um estado de negociação, de estado de negociação a elevar adaptação sobre esse consumo. Agora a gente não falou, mas existem diversas substâncias. Então a gente tem, quase que a gente tem um universo de substâncias a se enriquecer. Universo de substâncias a se enriquecer. E aí o usuário ele experimenta substâncias e os conselhos dos experientes, né? Então o que o usuário faz? O usuário ele experimenta substâncias e ele experimenta também e assume conselhos dos experientes. E existem certas influências, né? Às vezes o cara achou ruim, só que ele está na expectativa de chegar à informação de um influenciador. Então, por exemplo, você achou ruim. Cara, que ruim. Só que o seu influenciador, ele falou com você que é bom. E aí você continua até chegar ao bom que você acredita sobre o efeito do influencer, né? Então, existe esse contralto de ações de notações por famas, né? Então a gente tem as famaças, né? Famaças, que é esse contralto de insistir a apurar por ilusão assegurada por um informador, um agente informador.
E esse informador, quanto mais ele ser um agente influente, ele vai ser mais fumaça, né? Uma fumaça, um agente, uma molécula, um agente elevado a chama, dividido por chama, é igual a potência de fumaça. Agora você sabe o que é, os experimentos de substâncias fazem, né? A gente tem um universo de substâncias. E um universo de influenciadores sobre o experimento com essas substâncias, né? Eis a química. Os cachimbos de água, muito conhecidos no Brasil como narguilés, mas também são chamados de xixa e hookahs, referem-se a um equipamento muito comum em uma prática centenária no Oriente Médio e na Ásia, que é de fumar o cigarro. Centenária. No Oriente Médio, Médio, e na Ásia, que é de fumar cigarro, com a diferença de que a fumaça passa primeiro pela água e depois chega ao fumante. Então, a gente tem o cigarro, só que a fumaça ele passa pela água primeiro. Água. Depois chega o fumante. Esse equipamento funciona da seguinte maneira: coloque-se na parte de cima o fornilho, ou seja, a fonte de decomposição. Fornilho. F, decompositor, ou seja, aquele que vai fissionar o núcleo da molécula. O tabaco com aroma e sabores que a pessoa deseja. E aí, nesse fornilho, você acrescenta a substância, a informação, o tabaco. Com aromas e sabores que a pessoa deseja. Essa mistura é aquecida com um carvão especial para narguilé, na base que geralmente é feita de vidro, metal ou cerâmica, e pode estar desenhada com ornamentos. Então, no fornilho mais carvão. E onde fica a água. Então, quando a pessoa puxa o ar pela mangueira, a pressão no interior da base diminui e o ar aquecido pelo carvão passa pelo tabaco, formando a fumaça que desce em direção à água. Então, o extrator é o agente ou usuário extrai desse sistema a fumaça, que é o enriquecimento consubstancial dessa partícula. Que partícula é essa? É a fumaça do tabaco com aromas e sabores, né? Então, quando a pessoa puxa o ar pela mangueira, a pressão no interior da base diminui e o ar aquecido pelo carvão passa pelo tabaco, formando a fumaça que desce em direção à água, onde é filtrada e resfriada, seguindo
para a boca do fumante. Então, a mistura de tabaco, sabores, aroma cobertos de carvão, fornilho, mangueira, o copo. Vamos ver uma imagem maior disso. Então, esse aqui é o fornilho. A gente coloca aqui, ó, o tabaco com sabores, aroma. E aí coloca o carvão também. O carvão junto com o tabaco. E essa associação diz a fonte de aquecimento sobre o tabaco, a decomposição do tabaco, que faz com que ele volatize, né? Os núcleos das moléculas que formam o tabaco fissionam-se e chega ao limite de decomposição, a fumaça, dentro desse universo que a gente pertence, né? Dentro das condições do ambiente também, né? Sendo sincero. E aí, ó, essa mangueira, ela proporciona, né? Essa abertura aqui, ó, faz com que a fumaça entre, e aqui a gente tem a base com água. E aí, o que acontece? Essa mangueira tem um buraco aqui, ó, que está em contato com essa pressão interior, onde a fumaça desce, a fumaça dessa decomposição desse carvão com essa substância. E aí, né, a gente tem essa diferença de potencial que traz a fumaça para dentro, e o usuário ele consegue consumir essa fumaça que está nesse sistema entrando por diferença de potencial nessa câmera com a água. E aí ele consome essa substância, né? Ele pratica essa tolerância com esse decompositor, essa atividade. Essa prática está ganhando cada vez mais adeptos no Ocidente e em todas as partes do mundo, principalmente em razão do fato de que existe uma crença popular, porém errônea, de que o narguilé é menos nocivo do que fumar um cigarro convencional. Olha, tem várias nuances a se considerar sobre os potenciais usuários. Vamos pegar aqui, ó, nuances sobre os potenciais usuários. Então, o que acontece? A gente tem o tímido, o tímido, o gordo, o desesperado, o ansioso. Ou seja, nós somos tudo isso aqui, ó. Só que existe um agente, né, que está deprimido por alguma agulha dessa resolução de se importar. E essa agulha interrompe esse ser porque ela finca uma sensação sobre as demais. E aí, por efeito de causar fim nessa fincação, nessa sensação aqui, ó, as pessoas elas buscam utilizar substâncias que desacionam as agulhas, né? Essas agulhas são nada mais nada menos do que contrações. Cadê as agulhas aqui, ó? Agulha
são contrações em excesso em fibras em regiões cerebelares que potencializam fibras a receberem mais impulso nervoso do que outras. Impulso nervoso que outras. Isso é o famoso DNA, né? É o dano das fibras, né? Que dizem inervam. Por exemplo, você é um ser, né? E esse ser que você ele é cheio de fibras nervosas que dizem potencial iônicos para potencializar a atividade de órgãos ou despotencializar a atividade de órgãos. E a gente luta o tempo todo pelo padrão de equilíbrio do funcionamento dos órgãos sobre as atividades que a gente precogniza desenvolver exterior a esse organismo. Quando a gente tem uma atividade muito grande em um órgão, o nosso cérebro ele tem a parte que desenvolve potencial iônico para elevar a descarga elétrica para esse órgão sobre o percurso celular sistêmico. Ela se vê muito contraída, muito funcional. Só que para ela ficar muito funcional, outra precisa de disfuncionar. Então, sempre quando a gente é muito bom em algo, a gente geralmente, se não for elevado ao treino, esse potencial, outras partes de nós é pouco. Então, isso aí é genética, né? Isso pode ser passado por genética ou pode ser adquirido. E isso é também, né, aquela questão de dirigir o organismo. A gente já tem certas direções no organismo por escalas de pista, né? Então, cognitivamente, as pistas já instalam obrigações, né? Já instalam setas. Se a gente não souber desviar elas, a gente e obedecer essas setas, a gente causa acidentes ou cognitivamente essas setas já deliberam o nosso organismo a funcionar de alguma forma, a dirigir de alguma forma. E o que acontece quando a gente quer bloquear essa hiperatividade? A gente busca utilizar substâncias que bloqueiam a hiperatividade que existe em nós. E aí o que acontece? O tímido ele tem uma hiperatividade cerebelar que desfaz ele ser assim. Pode ser genético ou adquirido, né? Pode ser um xingo que a pessoa fez ficar tímida ou pode ser de família mesmo. O gordo ele tem uma hiperatividade, né? Um hipertado atividade cerebral que faz com que ele coma, né? Entre em estado de coma potente, né? Ou seja, ele não desorganiza fácil esse estado, ele se prende muito ao estado de comer. E para bloquear isso, às vezes ele busca soluções e a solução que ele precisa é bloquear essa hiperatividade que existe nele, nesse sentido. O desesperado é a mesma coisa, o ansioso é a mesma coisa. E muitos buscam um médico porque o médico ele tem um comprimido ou um conselho de, por exemplo, uma fisioterapia, um psicólogo ou alguma coisa nesse tipo,
ou a prática de um esporte, ou um lazer, ou um livro, que vai fazer com que esse ser passe o tempo, e esse tempo que ele passa fazendo uma atividade e trabalhando ela, por exemplo, plantar, estudar, fazer alguma coisa assim que dê sentido para viver, vai fazer com que essa pessoa bloqueie a hiperatividade que existe nele. E muitas pessoas encontraram esse bloqueio na atividade de encontrar os amigos para fumar um narguilé. E isso faz com que eles cedem, ou seja, bloqueiem a hiperatividade em algum órgão e passem a estimular a atividade nesse órgão que normalmente não é hiperativo, né? Para a gente hiperativar esse órgão, ou a gente fuma ou pratica esporte. Só que existem os limites oxidativos das células que, sobre efeito de resposta de feedback, de sensação celular, organológica, a gente meio que para, né? Porque quando a gente está em atividade física, por exemplo, existe o aviso do sistema organológico sobre o efeito da hiperatividade, né? Então a gente coloca sim o sistema respiratório em hiperatividade, só que ao mesmo tempo outros órgãos estão hiperativos e outros não. E aí o que acontece? A utilização do narguilé é a mesma coisa, principalmente sobre esses estados de seres que estão hiperativados sobre a escala de uma utilização. E muitas das vezes as pessoas elas criam certos horários para utilizar essas ferramentas, né? Essa prática está ganhando cada vez mais adeptos no Ocidente e em todas as partes do mundo, principalmente em razão do fato de que existe uma crença popular, porém errônea, de que o narguilé é menos nocivo do que fumar o cigarro convencional. O INCA, Instituto Nacional do Câncer, alertou que esse cachimbo de origem oriental já tem quase 300 mil consumidores no Brasil. E aí, se você não tiver a educação de consumir isso pode te levar a câncer ou a coisas sérias, né? Ou outros tipos de coisas sérias. Danos, né? E você acha que está se enriquecendo, mas às vezes esse enriquecimento, né, que você tem achado pode ser caro, pode ser prejudicial depois. No entanto, a Organização Mundial de Saúde publicou um relatório desfazendo esse mito e mostrando que, na verdade, o narguilé traz mais malefícios que o cigarro, sendo que em uma sessão de duração média de 20 a 80 minutos, expõe o fumante a componentes tóxicos equivalentes a fumar 100 cigarros. Caraca! Bom, sobre esses dados científicos a gente nunca tem certeza. Porém, a gente tem uma expressão que consegue uma certa sustentabilidade de afirmar, né, sobre o nosso ultrajar cognitivo de relatividade de consulta, né? Geralmente a gente faz assim, a gente generaliza informação. A gente nunca tem uma certa exatidão sobre as coisas, né? E aí, só de ouvir que é mais danoso, a gente só leva assim, é mais danoso. A gente não coloca a proporção muito na balança, salvo em algumas exceções. A presença da água faz com que alguns pensem que ela retira substâncias tóxicas, mas na verdade ela faz com que as pessoas ingiram ainda mais fumaça. Sem se dar conta, a pessoa ingere quantidades de substâncias tóxicas muito maiores. Porque a atividade vai se acumulando ali na água, né? É o substrato. A cada tragada de um cigarro comum, a pessoa ingere mais de 4.700 substâncias tóxicas e muitas delas cancerígenas. Aqui já tem uma frase apelativa.
Tais substâncias também são ingeridas porque o uso narguilé e as consequências tais por quem usa o narguilé. As consequências como o desenvolvimento de vários tipos de cânceres e dependências também são as mesmas. Para ver o efeito da inalação dessas substâncias, leia os textos abaixo. Olha, é, a irritabilidade celular, todo esse trabalho de adaptação e sustentabilidade pode sim fazer metaplasias e colocar o indivíduo até, principalmente sem educação de consumo dessas coisas, a estados depreciatórios, né? Acidentes. Outro fator agravante é que no narguilé a pessoa ingere concentrações de monóxido de carbono muito maiores, porque além do que é liberado pelo tabaco, há também uma quantidade proveniente da queima do carvão, que produz também outras substâncias cancerígenas muito potentes e mutagênicas, como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Então, consumo de monóxido de carbono, CO e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Hidrocarbonetos, água com carbono, policíclicos aromáticos. Faz sentido, né? O cíclicos. HPAS. GAPS. Na verdade, o A é maiúsculo aqui. Hidrocarbonetos policíclicos aromatizantes, sendo o principal o benzopireno. Benzopairino. A quantidade de metais pesados no narguilé também é maior. Metais pesados. Caraca. Além disso, visto que é possível conectar várias mangueiras ao cachimbo, muitas vezes ele é fumado por vários jovens ao mesmo tempo, sendo um meio usado por alguns para se enturmar e ser aceito por determinado grupo. Entretanto, esse é mais um fator de grande risco, pois aumenta muito as chances de transmissão de doenças infecto-contagiosas, tais como herpes, hepatite C e tuberculose. Pô, peraí, né? Se para você estar naquele grupo você precisa de fumar, é melhor que você saia, né? E encontre um grupo que te aceita do jeito que, né, você quer, né? A menos que você queira fumar. Mas isso é um lado crítico, né? Tem gente que acha que vai salvar os outros, né? E aí vai fumar para depois tirar os outros da. Mas aí acaba indo no buraco. Indo pro buraco. Existem alguns que misturam ainda outras drogas viciadoras, como bebidas alcoólicas e outras drogas ilícitas. Pô, é sempre assim, cara. Depois que a pessoa instala todo o potencial dessa atividade de consumir essas substâncias, ele começa a utilizar outras substâncias que agridem mais o organismo e deixam o organismo em condições defractivas para ter maiores desafios sobre a utilização dessa substância. Assim, o uso do narguilé ainda pode levar a pessoa a usar outras drogas ainda mais nocivas e a começar a fumar, pois a pessoa fica dependente. Pois é. Cara, esse universo das drogas, ele é muito mal gerenciado pela sociedade, como eu já falei.
ele é muito mal processado pelos pais, pelas regiões, pelos sistemas de saúde, principalmente sistemas públicos, né? Onde hum, não existe uma certa educação satisfatória e reconhecimento financeiro para colocar as coisas mais na versão sincera do usuário, né? Também vale ressaltar que a nossa sociedade ela é muito preconceituosa, e se ela não é preconceituosa de forma racista, de forma machista, de forma religiosa, de forma sexual, ela arruma um preconceito para desespedir agentes de consumir e serem esses preconceituosos. Coisa que acontece muito com os usuários de drogas. Eles são muito sofrem muito preconceito, e esse preconceito às vezes coloca neles roupas, máscaras, é, e até decaimentos sociais que, cara, é de se assustar. Tem agentes, tem pessoas que acreditam tanto nisso que desmerecem o potencial de serem vivos e vivem como mortos-vivos na rua mesmo. Só que cada universo dentro de uma constelação, em uma dada profusão e sendo influenciado por certos valores e adquirindo potencial de viver sobre esses certos valores, nessas dimensões de constelações, isso e aquilo, é um ser, né? E cada pesquisador, cada cientista, cada plano de observação, de agência de inteligência, disso é outra, né? Não é à toa que mãe, pai, vô e vó, quando bem educados, vivem martelando para nós o conhecimento de Deus e dos anjos e dos santos. E aí a sociedade, a mídia, vive influenciando a gente sobre os atores, sobre os diretores de cinema, sobre os noticiadores e sobre os esportistas, né, os técnicos, todas essas sabedorias de fundo de conter entendimento, dados de reconhecimento, influenciamento sobre a conotação social que delibera acreditar sobre um fundo midiático, sobre no traje desses agentes, sobre os efeitos de servirem por cadência de reação de informação. A gente nunca sabe aquilo que é verdade e aquilo que não é. Aquilo que é um efeito da desprática de rentabilidade e de servir aos usuários desses corpos de sacrifícios, de ofícios e variabilidade de informação, programas, as suas cordas de sustentabilidade, de subir ou descer agentes na escala de efusão, né? Porque é, viver não é fácil, né? E a associação dos vivedouros, né, buscam rendimentos de ilusão para colocar alguns ouros no, na efluência que diz
serve de comentações ou até de, é, como se diz, esperanças, né? Exemplos para os demais, né? Bom, eu espero que esse vídeo faça você refletir, caso você esteja por aí sobre algum motivo. E qualquer dúvida sobre essa forma de dessa forma de descontar essas resoluções sobre as informações que a gente adquiriu sobre esse cachimbo, pode deixar nos comentários que conforme for a gente busca responder. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!